voltar aqui para os problemas domésticos, para os problemas brasileiros. Ontem teve a confirmação por parte do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, de que o governo federal enviará um projeto de lei com urgência que trata sobre o fim da escala 6x1. A gente já tem de volta a Marília Ribeiro e também a companhia do Gustavo Zucchi. Ih, Marília caiu. Então a gente vai continuar falando de 6x1, diretamente agora com o Gustavo Zucchi, né, que já está aí com a gente. E a Marília daqui a pouquinho traz mais detalhes sobre essa história toda. E Zucchi, eu sei que você não vai falar apenas da escala 6x1, mas que história longa, né? A gente fica assim, falando dessas pautas por tanto tempo. A Marília voltou. Zucchi, então bom dia para o Zucchi. Zucchi, repórter da coluna do Igor Gadelha. Daqui a pouquinho vai falar com a gente sobre isso também. Mas antes de já chamar a Marília, Zucchi, que ela tem esses detalhes, aí sim a gente vai para sua análise e também para suas apurações. Marília, me ouve? Acho que não. Então vamos com você, Zucchi. Bom dia, direito. Os pequenos problemas técnicos do jornalismo, né? Normal. Tudo bem? Bom dia, Natália. Bom dia. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui, hein? Fazia nas nossas escalas aqui do Exato. Acorda, já vai dar quase um mês que eu não venho. Mas né? Tudo bem. Primeiro, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Acorda Metrópolis. Um prazer participar aqui com vocês. E é isso bem que você falou, né? É um assunto que está se prolongando aí, já vamos dar... Pelas minhas contas, também já vai dar quase um ano aí. Se faz tempo que eu não apareço aqui no Acorda, também faz tempo que não sai da pauta da Câmara dos Deputados a escala 6x1, né? Até ontem estava conversando com alguns parlamentares do Centrão que ficaram lembrando, né? Ficaram comentando assim, nosso Lula já teve 2 mandatos, nunca tinha tratado desse assunto, agora precisa votar isso com uma urgência, com uma pressa que a gente não está entendendo, né? A gente quer ter esse protagonismo e agora... parece que tem que ser votado isso na próxima semana no plenário da Câmara e já vai para o plenário do Senado, ou então o mundo vai acabar, né? Como se as pessoas não tivessem nessa escala 6x1 aí, desde que o mundo é mundo aí, desde que o Brasil voltou ali da ditadura militar ali, que a gente não está nessa escala 6x1 aí, para muita gente que sofre com 6 dias de trabalho seguidos, né? E apenas um de folga. Bem, ontem foi mais um dia de idas e vindas, né? O dia começou com o presidente Lula dando uma entrevista falando que nos próximos dias vai enviar, sim, um projeto com urgência constitucional para a Câmara dos Deputados para meio que forçar uma votação, né? Comprando ali um conflito com a Câmara dos Deputados, com muita gente na Câmara dos Deputados, né? Mas queria ouvir o Hugo Mota. Depois, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, né? O ex-deputado Guilherme Boulos, né? Também falando que o governo vai apresentar um projeto de lei. Para quem não acompanhou, por que o projeto de lei é importante, gente? Um projeto de lei é importante porque eles enviariam esse projeto com a chamada urgência constitucional. Isso manda o projeto diretamente para o plenário, ou seja, ele não passa pelas comissões temáticas e os deputados têm 45 dias para apreciar ele, ou ele passa a trancar a pauta. O que significa trancar a pauta? Nada mais pode ser votado antes dele. Por lei, por regra, nada mais poderia ser votado antes dele. Depois ele vai para o Senado, ele ia para o Senado também com urgência constitucional, direto para o plenário do Senado, e os senadores também teriam 45 dias para apreciar esse projeto ali, ou ele também trancaria a pauta do Senado, impediria outras votações do Senado que não dele. Então, pelas contas do governo, se esse projeto for enviado, vamos supor assim, semana que vem, isso permitiria o projeto ser votado na Câmara dos Deputados até ali, meados de maio, ali, até o fim de maio. E depois, com mais 45 dias, seria ali no começo de julho, né? Ou seja, antes do recesso parlamentar, antes da parada para as eleições nacionais. Então, o governo Lula iria para as eleições nacionais, possivelmente tendo já sancionado um projeto de lei. Qual que é a resistência da Câmara dos Deputados? Bem, o Hugo Mota ali está tentando conversar para ver qual que é a melhor saída, né? Ele não quer brigar com o governo Lula, porque, claro, precisa do governo Lula lá na Paraíba, especialmente para eleger o pai que é um dos candidatos na eleição nacional. E do outro lado, ele também não quer brigar com os deputados federais, né? Com os comandados dele ali na Câmara dos Deputados, porque ele já enfrentou muitos problemas na Câmara dos Deputados ao longo do primeiro ano de mandato,
e não quer chegar nesse momento, né, também com uma briga ali interna, uma divergência interna entre lideranças na Câmara. Então ele está tentando resolver isso. Do outro lado, o Centrão olha e fala assim, não, peraí, como eu falei, se o Lula não teve essa prioridade durante os 8 primeiros anos de mandato dele, não teve prioridade no primeiro mandato da Dilma, não teve prioridade no segundo curto mandato de Dilma Rousseff, agora ele precisa votar isso até a eleição, sendo que a PEC é apresentada por deputados do campo dele, né? A Erika Hilton, são duas PECs que viraram uma só, a PEC da Erika Hilton, né, e a PEC do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Então eles falaram assim, não, isso tem que continuar caminhando por PEC, até porque se for ao Supremo e for questionado juridicamente um projeto de lei, a avaliação é que não passa, e isso vai ser questionado por lideranças patronais, por sindicatos patronais, vai ser questionado. Então, vamos continuar por PEC, a PEC deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já na próxima semana, aí tem uma comissão especial, que tem um prazo também para funcionar, a comissão especial, e depois vai rapidamente ao plenário, ou seja, a expectativa é que ainda no primeiro semestre seja apreciada no plenário da Câmara, aí no plenário do Senado possivelmente ficaria para depois das eleições, Natália. Mas o que a gente está nesse momento é nesse cabo de força. O governo Lula querendo acelerar o quanto antes para votar por meio de um projeto de lei e a Câmara dos Deputados ainda resistindo, falando, já começamos a tramitar a PEC vai ser votada, a PEC está andando, a PEC não está parada, e seria mais um conflito, talvez desnecessário, para o governo Lula. Tanto que a gente deu na coluna, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, falou ontem em um evento com empresários de que acha um erro enviar um projeto de lei e que o correto seria continuar a tramitação da PEC. É curioso, né, o Zuc, mas é que são essas pautas importantes também para a eleição, né? É claro, por isso que tem todo esse desespero também, né? Tudo agora que todo mundo, executivo, legislativo ou executivos, né, e o legislativo discutem, querem acelerar, é simplesmente por causa das eleições em 2026, né? Então tem essa pauta, mais cedo a gente falou dos penduricalhos, dosimetria, já tem pré-candidato falando de anistia de novo. Então são essas pautas todas que são muito importantes para eles mesmos, né? Para eles próprios. Né? A gente, até na coluna, a gente tem contado vários desses cálculos políticos. O mais evidente é o cálculo político da eleição, ou seja, é uma pauta extremamente popular para o governo Lula, é uma pauta que se origina na base, né? A gente não pode esquecer a importância que a deputada Erika Hilton teve para retomar esse assunto, né? Um assunto que estava parado na Câmara há muito tempo, né? E a deputada conseguiu fazer essa pauta andar, apresentando uma PEC nova, levando o debate. Isso todo mundo reconhece, todo mundo do campo progressista ali reconhece que sem a Érica essa pauta não teria andado. Então, a primeira cálculo é uma pauta popular que todo mundo quer ter o seu carimbo, quer ter a sua digital antes das eleições. Do outro lado, também muita gente olha para essa pauta e fala assim, olha, talvez seja mais interessante a gente levar essa pauta para depois das eleições, né, para ver quem que vai ser o governo eleito, teremos um quarto mandato de Lula, se teremos um primeiro mandato de Flávio Bolsonaro, se teremos uma surpresa, se teremos uma terceira via ali sendo eleita presidente da República. É uma pauta impactante e, mais do que isso, é uma pauta que, se estiver viva ainda durante as eleições, é muito importante, porque a gente não pode esquecer que eleição não é apenas mostrar o que você já fez, mas mostrar o que você pode fazer. Isso é um comentário que rola também. Olha, é interessante, talvez até para o Lula, de certa forma, ele chegar na eleição falando assim, olha, PEC 6x1, PEC 6x1, fim da escala 6x1 de trabalho. Isso vai ser um marco do meu quarto mandato, vai ser um marco pós-eleições, vai ser uma coisa que a gente vai implementar ali, né? Porque também se aprova a PEC, depois tem regulação, tem períodos de transição, a gente não sabe como vai ser, seria um quarto mandato do Lula. Ele estaria vendendo esse sonho para muita gente que gostaria de ter os 2 dias merecidos de descanso durante a semana. Agora, também contamos na coluna que tem cálculos até que a gente pode nem imaginar, do tipo assim, a importância de um projeto de urgência constitucional seria, por exemplo, forçar ao Flávio Bolsonaro votar isso no Senado antes das eleições, ou seja, ou ele teria que desagradar
a maior parte da população em uma pauta extremamente popular, ou desagradaria os sindicatos patronais, né? Desagradaria ali muita gente na Faria Lima que poderia até ajudá-lo na eleição nacional, ou seja, botaria meio Flávio Bolsonaro numa sinuca de bico, justamente nessa conta que os petistas estão fazendo, de olha, se for um projeto de urgência constitucional, vota na Câmara em maio e vota no Senado em julho, ali no máximo, ali no começo de julho, ou seja, Flávio Bolsonaro teria que se posicionar sobre isso, uma pauta antes da eleição que ele ficaria ali entre a cruz e a espada. Então, assim, são vários cálculos políticos que estão sendo feitos nesse momento, né, cálculos de popularidade, cálculos pós-eleição, cálculos de complicar o adversário mais forte do Lula nesse momento a se manifestar em uma pauta que, independente do voto dele, ele vai desagradar alguém. Então, assim, vamos ver qual dessas narrativas, qual dessas ideias vai se sobrepor. Pela minha caminhada ontem na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, conversando com muita gente, a minha impressão é que vai ser a PEC ainda, tá? Que o governo Lula faz esse gesto, bota o seu carimbo no projeto, do tipo assim, olha, não é um projeto só da Erika Hilton, não é um projeto só da Câmara dos Deputados, é um projeto que eu defendo. Isso é importante também, né, para o eleitorado, nesse momento de definições de programas de governo, mas a Câmara vai resistir, vai entender que a PEC é o melhor caminho para discutir esse tema, que tem que ser uma proposta de emenda à Constituição, Natália. E ainda tem esse ponto que você colocou, né, Zucchi, de faz tudo isso, aí chega um próximo governo e não toca, né, ou derruba. Enfim, é um caminho longo mesmo. Agora a gente